Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Este nosso programa vai ser uma continuação, uma complementação do outro programa da semana passada. E vamos continuar falando dos movimentos do Sol e da Terra e também vamos fazer uma ilustração do porquê os portugueses descobriram o Brasil e por que a imunização racional nasceu no Brasil. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que, enfim, chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por isso, não saber o porquê pensava e imaginava, por não saber que é o pensamento. Todos pensavam e não sabiam o porquê não tinham o direito de viver. Por serem verdadeiros escravos da vida da matéria, e escravos não têm direito de viver. E o Senhor e a Sinhá é a vida da matéria. O Senhor e energia elétrica. E a Sinhá, a energia magnética. Por isso, a Sinhá sempre foi pior do que o Senhor. Porque a Sinhá ficava enciumada com as suas escravas e pintava o caneco com elas. De ciúme, por o Senhor gostar muito das escravas e por que eram portugueses. E todos o português gosta da pessoa de cor, porque todo português é o verdadeiro democrata. Gosta do preto e do branco. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, as sinhás eram mesmo magnéticas, porque eram governados pela lua. E o homem governado pelo sol. E de forma que as magnéticas eram piores do que os homens. Devido à energia que estavam ligados, e por isso regulava com a rainha do magnético, que são as suas luas. Aí está o porquê que os portugueses, colonizando o Brasil da forma que foi colonizado, uma representação simbólica dessas duas energias que escravizam o ser humano na matéria. A correlação é exatamente essa. O homem representa a parte elétrica, o Sol. A mulher representa a parte magnética, a Lua. Por isso a mulher regula com a Lua. E se nós analisarmos com um pouquinho de inteligência que eu chamo, buscando o entendimento, para que vocês possam compreender, é uma espécie de um movimento de Sol e de Lua através dos efeitos na matéria. Então, por que dos portugueses colonizar o Brasil e a imunização racional nascer no Brasil? Porque ele mesmo declara que todo português é o verdadeiro democrata. Gosta do preto, ou da preta no caso, da branca e da mulata. E a mulata nasce aqui no Brasil, não sei se vocês sabem disso, justamente por causa da colonização portuguesa. Vejam a correlação psicossocial com os movimentos do Sol e da Lua. Então o Sol se movimenta e a Lua, para a gente compreender esses movimentos, podemos compreendê-los através dos nossos próprios comportamentos sociais. A nossa escravidão na matéria, temos dois escravos, ou dois senhores, no caso, o senhor e a sinhá, a energia elétrica e a energia magnética. É só a gente fazer essa comparação, como foi feita a colonização. Mas por que os portugueses? Porque os portugueses são o povo que caldeou para si, na Península Ibérica,
os espanhóis e os portugueses, caldearam todas as raças que tinha naquela parte do primeiro mundo, que era a parte da europeia, godos, visigodos, gregos, romanos, e as terras lusitanas foram assim chamadas pelos romanos em razão de um termo que os próprios romanos e gregos já tinham visto. Terra da luz, lux citania, em latim. Terra da luz. Dali vêm os portugueses para o Brasil colonizar, entre aspas, na verdade eles vêm para conhecer o que aqui já estava preparado astrologicamente, e essa história da colonização que simbolicamente retratada aqui de uma forma até, eu diria, assim, bem quase que um enredo de uma novela, né? A Sinhá que morria de ciúme do senhor, porque o senhor gostava mesmo era da preta, e da Índia também, que houve esse caldeamento todo, por o português ser o verdadeiro democrata. Então, a raça lusitana, ou podemos assim dizer, o povo que vem da terra lusitana, ele vem trazendo uma missão para o Brasil. Na cultura racional, o racional superior da terra nos consagra exatamente. Em várias músicas, até temos um hino, né, Oswaldo? Vocês podem me interromper, aliás, eu estou com o seu microfone. Posso trocar rapidamente aqui o microfone? Dá licença, Oswaldo. É só para a gente fazer mais aqui um colóquio. Eu esqueci de dizer para a mesa, meus amigos aqui, já que nós estamos neste nível de descontração, mas de profunda e elementar austeridade, para que a gente possa consorciar aquilo que conhecemos, que às vezes parece até piada, para alguns. Tem aquela piada de português, né, que diz assim, que inventou o para-brisa e depois aperfeiçoou. Isso não é piada, é realidade. Porque o português, a raça escolhida, era primeiro mundo em 1500. Ano 1500, 1600, a maior tecnologia era o povo português que tinha. E os piratas eram os ingleses. Os ingleses é que vieram piratear aquilo que os portugueses fizeram. E os holandeses e os franceses vieram para tomar o Brasil e nunca conseguiram. Então a piada de português é mais ou menos essa. O povo escolhido para colonizar o Brasil foi exatamente o português, e nenhum outro povo mais inteligente que o português conseguiu pegar o Brasil para eles. Vejam a história do Brasil. Compreendam bem isto. Primeiro mundo. Então, o povo lusitano é primeiro mundo no 1500. Vem para o Brasil para complementar o caldeamento de todas as raças. Por isso que o português é democrata e é citado no livro Universo em Desencanto, em vários livros, de uma forma, às vezes, até meio que, eu diria, jocosa, para quem não percebeu o sentido absolutamente real dos movimentos do Sol e da Lua. Vocês não quiseram me interromper, mas poderiam ter interrompido. E aí vem nessa explicação que o senhor, por ser democrata, ele gostava da escrava, e evidentemente aí não precisa entrar em muitos detalhes, a gente sabe como é que rolava a coisa naquela época, né? E a Sinhá, por ser derivada da parte magnética, que é a Lua, ela pintava o caneco, termo literal do livro, pintava o caneco com as escravas. Então as escravas sofriam mesmo era com as sinhás e não com os senhores. Os senhores, porque os senhores, né? Bom, quem sofria com os senhores eram os escravos. Bem entendida a coisa. Muito interessante, doutor Carlos, essa, como eu diria a palavra, está querendo sair aqui, não sai, essa comparação entre o macro, astronomia, e o psicossocial da colonização do Brasil. Por isso a cultura racional nasce aqui, o vernáculo português e a própria sociedade foi construída dessa forma para chegarmos à conclusão do que hoje nós conhecemos. Qual a palavra que a gente poderia usar para isso, doutor Carlos, se lhe ocorre? O racional superior, nesse texto do histórico, ele diz que o português é um verdadeiro democrata. Mas, na verdade, tem outros textos que o racional diz que o Brasil acolhe todas as nações, todos os povos, todos os imigrantes, com qualquer crença, qualquer religiosidade. E acolhe mesmo de braços abertos, né? É o verdadeiro Então, sentido da democracia, né? E isso é a concórdia, né? Concórdia com o coração. E o terceiro milênio é isso. Então o Brasil foi escolhido porque já a mentalidade do português, que na verdade veio dominante, né? Veio até escravizando os outros aqui no caminho, etc. Mas o que importa é que ele tem os braços abertos, ele tem esse acolhimento. Isso é parte inicial da
concórdia, né? E todos nós somos escravos da matéria, que este é o real sentido da leitura. A leitura não foi feita para fazer a piada do português. A leitura foi feita para fazer a piada da matéria, da qual todos nós somos vítimas. Porque sabe qual é a maior piada do mundo? Sabe qual é, meu amigo? É você nascer neste mundo, sem saber porquê, viver neste mundo sem saber porquê e morrer sem saber para onde vai. Tem piada de mais mau gosto do que essa? Compreender? Então aí está o recado, que no comportamento social nós temos o comportamento astrológico dos movimentos do Sol e da Lua se refletindo naquilo que nós fazemos. Podemos voltar àquele texto, professor Horta, sobre a questão do movimento do Sol e da Lua, porque quando nós falamos agora do movimento do Sol e da Lua, nós podemos ver esses movimentos em nós mesmos, nas nossas atividades, ou na nossas etnias, etc. E tudo isso que aconteceu, psicossocial, não é? Vamos dizer assim. Quanto aos movimentos do Sol, principalmente, é interessante notar que o que diz lá o texto é que ele, nas partes altas, está onde está a região mais fria. E depois, quando ele desce para as partes baixas, aí toca nas regiões mais quentes. É interessante notar porque, como justificar isso? É porque, na realidade, o que está acontecendo é que os raios solares que estão nas alturas, que partem das alturas e está muito longe de nós, eles, por exemplo, são de altas frequências. São raios de alta frequência onde está, então, o frio. Enquanto que, no momento em que eles caem e vão aproximando cá por nós, cá para perto de nós, nota-se que ocorre a difração e aqueles raios de alta frequência passam para o vermelho, ou seja, atinge o vermelho, que é a região de maior temperatura. Isso é que eu queria acrescentar. E interessante notar, já até tratamos isso em outro vídeo sobre isso exatamente. O meio denso é que vai fazendo a radiação produzir o calor. O calor não é produzido pelo Sol. Já explicamos isso em outros vídeos também. E é interessante que as pessoas acompanhem bem isso. Mas, doutor Carlos, algo mais a acrescentar nessa psicossocial? Parte, nessa parte psicossocial, o modelo védico, né, das 4 castas, como ficou conhecido aqui no Ocidente, se for estudar o que diz lá naquela cultura, é um modelo astrológico, né? Quando a pessoa, os elementos astrológicos que compõem a áurea da pessoa ainda estão bem pouco desenvolvidos em sua racionalidade, eles têm muito que aprender. Então estão nas castas mais baixas, né? A ligação da mente com a parte astrológica é muito evidente lá. Até chegar ao Brahmani. Brahmani é o filósofo na cultura dos gregos e é o intelectual, que é a cabeça da sociedade, onde tem condições de orientar o corpo social. Os kshatras são os guerreiros e governantes, né? São executivos, e assim cada um tem mais desses elementos astrológicos já organizados racionalmente. E a contribuição de Jung para essa visão astrológica nossa do Ocidente, que vem lá de Hipócrates, 400 a.C., terra, fogo, água e ar, cada um dos elementos tem uma ação na matéria e uma ação na mente, né? Fogo na matéria, todos os movimentos. Isso é fogo astrologicamente na matéria. Na mente é impulsividade, é vontade. Quando desenvolvido racionalmente a pessoa, esse fogo se torna todo intuição. É a contribuição de Jung à astrologia. Freud também estudou muito isso, mas ele abafou tudo porque a missão dele era falar para os seus colegas cientistas materialistas. A água são todos os líquidos, astrologicamente, todos os tipos de líquido. E na mente é
emoção quando está desequilibrado, quando está evoluído esse sentimento que dá equilíbrio. A Terra é todos os sólidos e sensação corporal, né? Quando não está educado racionalmente ainda aquela mente. E quando está é percepção extrasensorial. Faltou o ar. O ar são todos os gases, né? E racionalmente a mente ainda não estando equilibrada é pensamento, e pensamento é muito variante, e estando equilibrado é razão. Palavras de Jung, né? Então o corpo social lida com isso, mas porque nós todos somos espíritos materializados, juriscondensados astrologicamente. E aí é que entra a imunização, fazendo a regulagem de tudo isso, e todo mundo trabalhando aí sim, ligados na energia racional, em prol do desenvolvimento real que todos precisam ter. Não adiantou nada a ciência, a filosofia materialista querer fugir da natureza, porque quanto mais fugiam da natureza, mais a natureza dominava e continua cada vez dominando mais. Mas o domínio hoje não é mais pela parte do Senhor e da Sinhá, porque a natureza está libertando seus filhos para voltarem ao seu estado natural, porque ela não os quer mais aqui. Carta de alforria, a imunização racional é a libertação em todos os sentidos, não apenas de uma vida simples e muito individualista que cada um de nós tem, mas de uma vida muito maior, que é todo este corpo universal e que precisa retornar ao seu estado natural, porque tudo está fora do seu estado natural e está em transformação. Eis o porquê de por que tudo se transforma. E como se transforma? E por quê? E por que começou e por que tem que transformar? Tudo retorna ao seu estado natural. Então agora entramos no terceiro milênio, a imunização racional vai tratando de equilibrar isto tudo, é Deus e a natureza unidos numa força só, e o livro Universo em Desencanto nos alfabetiza para compreender isso tudo, sem ser contra nada, a favor de tudo e de todos. O português colonizou o Brasil, tinha uma razão de ser, porque aqui estava programado para nascer o conhecimento que não é que os portugueses vieram trazer, mas eles vieram caldear o conceito da verdadeira democracia. A democracia da natureza, porque todos são filhos de Deus, todos são filhos da natureza. Então, aonde todos têm que saber lidar agora uns com os outros, mas olhando para cima. Não mais olhando aqueles interesses escusos, como foi no tempo da colonização, que as pessoas ficam vendo essas novelas aí, às vezes não sabem por quê. É por causa do sol e por causa da lua. Lembra? Aquelas novelinhas de época que a turma gosta muito. Às vezes eu até assisti alguma, né, João? Não sei. Mas é por aí. A gente tem que falar, tem que, né, assistir sim. Hoje já estou cansado de entender isso, não preciso mais. A verdadeira novela está aqui. No livro Universo em Desencanto, todos os argumentos com base, com lógica, provas e comprovações em todos os sentidos. Por isso o nome é Universo em Desencanto. Não é só aquele conceito primário que a gente tem, não. Olha, a ciência, a religião, a filosofia tentaram tanto fugir da natureza, mas não conseguiram. Sabe por causa de quê? Porque a semana tem 7 dias, ou 4, e ninguém sabe por que disso, mas eu acho que nós podemos falar isso num próximo vídeo. Porque não adiantou fugir da astrologia, porque tudo na nossa vida é astrologia pura. 7 dias na semana, e por que será que a semana tem 7 dias, Oswaldo? Vamos saber no próximo, né? Eu convido a todos para se inscreverem no nosso canal. Recomendo a leitura do livro, conhecer o livro do Universo em Desencanto. E, se você gostou, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção e salve.